Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a 12ª aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Então, o que nós vimos na última aula? Nós vimos outros componentes da placa-mãe. No caso, nós vimos o barramento FireWire e o barramento Thunderbolt. O barramento FireWire surgiu em 1995, que foi desenvolvido pela Apple, mas depois foi submetido ao I3E, que foi quando passou a ser chamado de I3E 1394, certo? E o barramento Thunderbolt foi desenvolvido pela Intel e lançado no mercado em parceria com a Apple em fevereiro de 2011 com o MacBook Pro. Vimos também padrões de formatos da placa-mãe. No caso, nós vimos o formato AT, Baby-AT, ATX e o BTX. Vimos a definição de cada um deles. Vimos também exemplos e a diferença entre cada um. Hoje nós iremos estudar sobre as placas de expansão. E para que servem essas placas de expansão? Elas permitem aumentar as possibilidades de um computador, onde permitem a inserção de novos componentes, como, por exemplo, a placa de vídeo dedicada, que é chamada de off-board, placa de som e placa de rede. Placas de vídeo é um dispositivo responsável por enviar as imagens geradas no computador para a tela do monitor. As placas de vídeo são capazes de suportar recursos 3D, possuem processador dedicado, cuja função é processar imagens. Aqui temos a GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico. Ele é conhecido como chip gráfico, é um item muito importante em uma placa de vídeo, porque ele é responsável pela execução de cálculos e tarefas que resultam nas imagens exibidas no monitor do computador. Certo? Então, a qualidade de uma placa de vídeo está associada a algumas características, como, por exemplo, GPU, memória de vídeo, barramento interno e barramento de expansão. No caso da GPU, nós temos o processador de vídeo, memória de vídeo utilizada na formação de imagens do monitor, barramento interno, forma como a GPU se comunica com a memória de vídeo, barramento de expansão, forma como a placa de vídeo se conecta ao computador. Aqui nós temos os principais padrões de placas de vídeo. No caso seria MDA, CGA, EGA, VGA e todos esses outros aqui, certo? Então, MDA seria um padrão de placa de vídeo que foi utilizado nos primeiros computadores. Ela suportava apenas duas cores. CGA permitia resolução gráfica de até 640 por 200 pixels com duas cores. A memória de vídeo era 16 KB. Já a EGA suportava uma resolução gráfica de 640 por 350 com 16 cores simultâneas e possuía 128 KB, no caso kilobytes, de memória de vídeo. E o VGA? O VGA tornou-se conhecido junto com o sistema operacional Windows 95 e possuía uma resolução de 640 por 480 pixels, no caso formaria 256 cores, ou 800 por 600 pixels com 16 cores. Trabalhava com memória de vídeo de 256 kilobytes. SVGA, ou Super VGA, é um dos padrões básicos atuais de vídeo que suporta a resolução de 800 por 600 pixels, com milhões de cores. Esse padrão trata-se da evolução natural do VGA. E aqui nós temos o XGA, SXGA e WXGA, com as suas resoluções, certo? No caso, o XGA suporta até 1024 por 768 pixels.
Já o SXGA suporta a resolução de até 1280 por 1024 pixels. E o WXGA suporta até 1440 por 900 pixels, a sua resolução. E o WXGA suporta uma resolução de até 1920 por 1200 pixels. O WQXGA suporta a resolução de até 2560 por 1600 pixels. E o QSXGA suporta até 2560 por 2048 pixels. Certo? Então aqui eu tenho uma atividade para vocês em que eu quero que vocês respondam para que serve as placas de expansão, qual a função da placa de vídeo e fale um pouco sobre a GPU. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos as placas de expansão, no caso foi a placa de vídeo, onde vimos a GPU, e temos o processador de vídeo, a memória de vídeo, nós utilizamos na formação de imagens do monitor, o barramento interno, forma como a GPU se comunica com a memória de vídeo, e o barramento de expansão é a forma como a placa de vídeo se conecta ao computador, certo? E vimos também os principais padrões de placa de vídeo, com as resoluções em que cada uma delas suporta, certo? Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula, turma!